Quero agradecer à Polícia Nacional de Angola por ter nos convidado para falar um pouquinho sobre comunicação institucional. Meu nome é Coronel PM Marcel Lacerda Soffner, atualmente na reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui no Brasil. É uma satisfação muito grande conversar com todos os senhores. Quero saudar, inicialmente, o comissário-chefe Antônio Pedro Candela, comandante da PGFA, comandante nacional, o subcomissário Orlando Bernardo, diretor nacional de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional de Angola, nosso superintendente Josué Lima, chefe da comunicação institucional da PGFA, com quem nós tivemos a grata satisfação de conhecer e participar de algumas atividades aqui no Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, quando eu estava na ativa em 2010. Para nós é uma satisfação revê-lo, meu amigo, um grande abraço a você. Aos membros do CCN, da PGFA, aos senhores especialistas da comunicação da PGFA, senhores oficiais, sargentos e agentes, senhoras e senhores, o meu cordial abraço a todos de Angola, país irmão aqui do Brasil, que eu tenho a honra agora de proferir algumas palestras, essa palestra e algumas palavras sobre comunicação institucional e comunicação estratégica, que é importante não só para as instituições públicas, mas também para qualquer empresa de qualquer ramo. Eu costumo dizer que a comunicação está diretamente ligada ao negócio de uma organização, de uma empresa. Isso é de fundamental importância para a sobrevivência e para a diferenciação que existe entre um determinado produto ou serviço para com outros produtos ou serviços. Então isso é importantíssimo. E quando uma instituição, como a Polícia Nacional de Angola, com a Polícia Militar e outras instituições aqui do Brasil, aqui em São Paulo, pensam sobre comunicação, nós ficamos muito contentes por saber que, de uma maneira ou de outra, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com comunicação social. Quero também fazer meu agradecimento aqui, de público, à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que gentilmente cedeu as instalações para que eu pudesse falar com os senhores, mesmo que por gravação. Então deixo aqui o meu agradecimento, o meu apoio e de pronto quero também prestigiar a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo pelo apoio institucional que está me dando para que eu possa falar com os senhores aí no quarto concentrado metodológico de especialistas da comunicação institucional e imprensa aí da Polícia Nacional de Angola. Bom, para nós começarmos a falar um pouquinho sobre comunicação estratégica, comunicação importante, é importante nós definirmos o que é estratégico, o que é tático e o que é operacional. Estratégico, obviamente, é aquilo que nós queremos, aquilo que nós idealizamos no presente, aquilo que nós queremos ter daqui 10 ou 20 anos. E faz parte do pacote comando, como nós costumamos dizer, a comunicação faz parte do pacote comando. É indissociável em qualquer esfera de comandamento, tanto no estratégico, quanto no tático, quanto no operacional, a comunicação social. Então, estrategicamente, é importante que o alto escalão de uma organização pense em comunicação. E nas tomadas de decisão, os responsáveis pela comunicação também estejam inseridos nesse contexto. Para uma simples operação num batalhão de área, para um planejamento de uma operação de um comando intermediário, e aquilo que a polícia quer comunicar para seus públicos estratégicos daqui 5, 10 anos ou 20 anos. E não é só comunicação, também gestão é importante, porque de nada adianta a comunicação se não houver gestão. E também é importante que não há gestão sem comunicação. Nós temos que comunicar para os públicos estratégicos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estamos trazendo de bom, aquilo que nós vamos fazer para que melhore a vida dos cidadãos em um determinado país, ou estado, ou município, como aqui no Brasil. Mas para nós falarmos um pouquinho, eu gostaria de falar o que é marca. Ora, um ramo do marketing que fala a respeito de marca é o branding. Branding
é a construção da marca, é a construção daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental dentro de uma organização. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial define marca como um sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os de outras empresas. Então, o principal elemento deste conceito é a distinção, ou seja, os pontos de diferenciação existentes dentro daquela empresa ou dentro daquela organização que diferencia aquele produto ou serviço dos demais. Claro que quando nós falamos a respeito de segurança pública, nós estamos falando do monopólio do Estado. Aí em Angola, a polícia UNA, a Polícia Nacional de Angola, ela é única. Ela mesmo que faz o ciclo completo de polícia, tanto a parte de prevenção quanto a parte de investigação e também outras atribuições específicas que são peculiares aos cidadãos de Angola. Agora, aqui nós temos um modelo de polícia um pouco diferente, mas é importante também que nós venhamos a trazer os conceitos de marketing para a nossa instituição, para a nossa organização. Então, a distinção e mostrar realmente com a sua essência, a sua história, os seus pontos de diferenciação, aquilo que nós fazemos, quais são os seus valores, para que nós servimos, para quem que nós atendemos, isso é de fundamental importância, que nós sempre venhamos a pensar sobre isso. Então nós temos diversas marcas no mundo, nós temos a Apple, a IBM, a Coca-Cola, o McDonald's, Greenpeace, a Natura, que é uma empresa aqui do Brasil, a Volkswagen, a Ferrari. Todas essas empresas, essencialmente, fornecem produtos tangíveis, físicos, que nós chamamos de produto. Então, a mesa aqui, a cadeira onde estou sentado, isso é um produto tangível. Já, por exemplo, a Brinks, aqui o Banco do Brasil, uma empresa aérea, uma empresa de navegação, uma empresa que preste qualquer tipo de telefonia, por exemplo, todas as empresas vendem o quê? Fornecem o quê? Serviços e não produtos. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar sobre comunicação, principalmente no nosso ramo de atividade, que é segurança, é que nós fornecemos um bem intangível. Nós fornecemos serviços. Portanto, o serviço, diferentemente do produto, que é tangível, o serviço é intangível. O produto, a aferição da qualidade ocorre antes da aquisição. Eu sei a qualidade deste computador antes de comprá-lo. Eu sei se ele vai atender minhas especificações ou minhas necessidades antes de comprá-lo. Já o serviço não. Quando alguém adquire um serviço, ele adquire uma expectativa, ele adquire uma experiência. E na segurança pública não é diferente. Nós fornecemos, portanto, uma experiência ao cidadão. Por isso que é importante que os cidadãos, que nós tenhamos a percepção de como que foi esse fornecimento desse serviço para o nosso público estratégico, para o nosso público-alvo. Aliás, é importante nós termos em mente que, basicamente, de uma forma elementar, qualquer instituição de segurança tem, no mínimo, 4 públicos estratégicos que são fundamentais. Primeiro, o público interno. Portanto, todos os integrantes da Polícia Nacional de Angola têm que saber realmente, com profundidade, quais são os seus serviços, para que existe, quem são os destinatários desse serviço, quais são as ferramentas, quais são os elementos, qual que é aquilo que nós efetivamente desenvolvemos. Porque, de uma outra forma, se um vendedor não sabe exatamente o que está vendendo, como é que ele vai convencer o comprador de que aquele serviço, aquele produto é bom ou não é? Então, a primeira coisa, todos os integrantes têm que vestir a camisa, entre aspas. Isso é de fundamental importância. Então, isso é um público estratégico importante. E, às vezes, a tomada de decisão em âmbito estratégico não contempla aquilo que está na base, ou aqueles que estão na base.
Antes mesmo de nós pensarmos estrategicamente ou lançarmos o diferencial na área de segurança pública, é preciso que venhamos a convencer o nosso público interno sobre a importância daquele serviço que vai ser realizado para o bem da população, para o bem do cidadão e mais, para o levantamento do nome da instituição. Isso é fundamental. Um outro público importante dentro desse contexto é o governo. Obviamente, o governo é aquele que financia as atividades específicas da área de segurança. Um outro público fundamental é a imprensa. A imprensa, ela é de fundamental importância e é fundamental também para as democracias. Uma imprensa livre, que tenha condições de expressar com imparcialidade, né, tudo que acontece em determinado país é fundamental. E a polícia, obviamente, ela é a parte visível do Estado, né? Por ser a parte visível do Estado, ela é mais sensível, né, até de eventuais problemas que possam vir a acontecer, e a transparência é fundamental. E por fim, o cidadão, né? Então nós temos o público interno, o governo, a imprensa, e o cidadão, que é a peça, a sociedade, que é a peça essencial. Então, quando se pensa em comunicação, nós temos que pensar basicamente nesses 4 públicos estratégicos, daí pode se extrapolar para outros tantos, né? Por isso que nós temos diversas marcas de segurança que exercem as suas atividades no mundo, né? Nós temos a Gendarmerie, nós temos a Polícia Nacional de Angola, nós temos a Polícia Militar aqui, nós temos a Polícia Nacional da Colômbia, nós temos a Guarda Municipal de Diadema, todas elas com as suas características, com a sua essência, e que transmitem um determinado valor aos seus públicos estratégicos e que têm um determinado conceito e reputação de sua imagem perante seus públicos estratégicos. Então a pergunta que eu deixo aqui é: como que está, né, a imagem da sua instituição perante os seus públicos estratégicos? Essa é uma reflexão que eu peço para trazer à baila. Não sou eu que vou dizer, os senhores que têm que refletir. E é importante que se faça pesquisa de opinião, né? As grandes empresas sempre fazem pesquisa de opinião. Os órgãos governamentais, aqui nós temos algumas experiências, é muito difícil que se faça pesquisas de opinião, mas pesquisa de opinião é um custo irrecuperável que é de fundamental importância aí para a percepção das pessoas, né? Até para saber, eventualmente, aquilo que é importante e aquilo que pode e deve ser mudado, né? Então, primeira característica básica, a diferenciação do que é produto e aquilo que é serviço. Serviço é intangível, é heterogêneo, a atividade é uma atividade, é um processo. As questões da qualidade, a percepção da qualidade é simultânea com o fornecimento do serviço. O cliente participa da produção, portanto nós não adquirimos algo fixo, tangível. As pessoas vivenciam uma determinada experiência. E outra, não há estoque, né? Não há estoque. Não tem como guardar serviço, não há transferência de propriedade. Essas são as características aí do que é serviço. Então nós temos que focar todo o planejamento estratégico no entendimento do que vem a ser serviço. E aí entra uma questão importante: o que é imagem e o que é reputação. Eu deixaria aqui de uma forma muito simples que imagem é uma fotografia, a reputação é um filme, né? Então, o filme ele vem sendo construído pouco a pouco, ao longo da história da organização, ao longo da história da instituição. É importante que os senhores digam, né, para toda a sociedade quantos anos de existência tem a Polícia Nacional de Angola, por exemplo. Preservem a memória, preservem seus acervos, documente oralmente os veteranos que já não estão mais na ativa, registrem as experiências daqueles que já passaram pelas fileiras da instituição. E deixo aqui como referência um artigo que os senhores podem pesquisar no Google: Imagem e Reputação na Gestão da Identidade Organizacional, de Luiz Carlos de Assis Yazbek. Esse arquivo
está publicado na internet, né? É fácil de ser baixado em PDF, eu deixo aí como fonte de referência para os senhores. Portanto, imagem e reputação na gestão da identidade organizacional de Luiz Carlos de Assis Yazbek, né? E aí eu entro aqui num tema essencial, né? O que é comunicação? Né? O que é comunicação de uma maneira geral? Então eu pergunto aqui, publicidade comunica algo? Né? Marketing direto comunica algo? Marketing promocional comunica algo? Merchandising, por exemplo, também pode comunicar algo? Como é que estão os vídeos promocionais da vossa instituição perante seus públicos? Como é que está a intranet e principalmente a internet? Né? Nós aqui temos uma grande preocupação com relação às ferramentas digitais, né? E principalmente as redes sociais, né? Que hoje em dia não existe mais aquele modelo tradicional de comunicação monodirecional, né? Onde o governo detém o monopólio da informação por meio dos seus canais de comunicação. E mesmo, né, na realidade que os senhores vivem hoje, também é importante que se destaque que também há as redes sociais permeando em todo o mundo. Então, isso é de fundamental importância que nós estejamos atentos e venhamos a utilizar institucionalmente também todos os mecanismos de redes sociais para nos comunicarmos intensamente e momentaneamente e no momento adequado aquilo que é de bom que a gente deve comunicar, né? E as redes sociais, elas são importantes para isso. Então deixa aqui, se já não ocorre, que eu tenho certeza que ocorre, usem e abusem das redes sociais para comunicar com seus públicos estratégicos. Claro que há necessidade de ter uma regulamentação para o uso regular e a favor da instituição por meio de todos os seus integrantes, né? Isso tem que ser regulamentado também, porque a partir do momento que você usa a rede social, seja o seu momento de lazer ou não, mas como representante da sua instituição, é de fundamental importância que os senhores, formal ou informalmente, estão representando a instituição, né? É importante também, vou usar aqui um pouquinho de água também, muito obrigado. Nós estamos com os nossos auxiliares aqui e a gente vai falando, né? E tem que tomar uma aguinha de vez em quando aí, né? Então, é de fundamental importância que os senhores usem e abusem das redes sociais. E tenham também, né, internamente e adequadamente a intranet. Porque um dos grandes problemas na área de comunicação é a comunicação interna. Vou até falar um pouquinho dela aqui também, que ela acaba tendo um problema, e deixo aqui como referência também alguns artigos, né? Dentre eles a Síndrome de Aquiles, de Nemésio Nogueira, um autor de comunicação nosso aqui brasileiro, que fala sobre os problemas da comunicação interna nas organizações e nas instituições. Portanto, comunicação interna hoje não é somente um mural, não é somente um quadro de aviso, é muito mais que isso. É a possibilidade e o poder de convencimento que todos nós de uma determinada instituição tem que ter para que o engajamento de todos os integrantes da instituição venha a ser de forma voluntária e alinhado com as estratégias e com a estratégia de serviços proporcionados pela instituição. Ou seja, qual a missão, qual a visão, quais os valores, né? Negociáveis ou inegociáveis. Todo mundo, né, do comandante ao mais recruta da organização, tem que saber exatamente quais são a missão, a visão e os valores da organização e principalmente seus objetivos, né? Por falar em objetivos, tenho sempre em mente a palavrinha SMART. Vou dizer aqui o que é SMART. É o S, o M, o A, o R e o T, que vem do inglês. Qualquer objetivo, qualquer plano, qualquer programa tem que ser SMART. SMART por quê? Porque o programa, o objetivo, ele tem que ser específico, do inglês specific.
tem que ser mensurável. Um programa ou um objetivo, ele tem que ser alinhado estrategicamente. Então, portanto, dentro do planejamento estratégico dos senhores, também o planejamento tático e o planejamento operacional, principalmente, tem que estar alinhado com o tático, que por sua vez tem que estar alinhado com o estratégico. Então, o A de alinhamento estratégico. O R, o programa ou objetivo tem que ser realizável. Nós não podemos idealizar nada que seja platônico, inatingível. E por sua vez, o T de tempo. Em qual tempo que isso vai ser realizado? Né? Quais são as metas a serem atingidas? Qual a métrica que se deve ter? Ou seja, por exemplo, a polícia vai ter 5 programas de televisão ou inserção em rádio em um mês. Então é uma métrica, eu tenho que ter 5 programas de televisão em um mês, uma hipótese. Se eu só atingir 4, eu atingi 80% da meta. Né? Se eu atingir 6, obviamente que eu superei em 20% aquilo que foi definido. Portanto, compare o antes e o depois. Sempre nos objetivos é importante que a gente tenha essa questão do que é SMART: específico, mensurável, alinhado, realizável em um determinado tempo. Né? Por sua vez, a assessoria de imprensa comunica algo, ajuda a comunicar algo sobre a instituição. Né? Há um tempo atrás, nós tínhamos receio de conversar com jornalistas. Né? Hoje em dia, a própria Polícia Militar já está bastante madura com relação a isso. Criamos um sistema de porta-vozes na Polícia Militar. Fornecemos media training para os porta-vozes. Né? Inclusive, meu amigo Josué, a nosso convite, frequentou aqui um curso de media training, né? E só precisa retornar ao Brasil para pegar o certificado, mas qualquer hora eu mando aí para você, tá bom? Está guardado aqui com a gente. Um grande abraço, Josué. Então, o curso de media training ele é importantíssimo, porque vai preparar o porta-voz da instituição para o que falar e com quem falar e como falar. E com relação a isso, é importante que nós tenhamos 2 diferenciações. O que é fato jornalístico e o que é opinião jornalística. Ora, o fato jornalístico, por sua vez, é aquilo que acontece, é o cotidiano, é o dia a dia. Né? Nós devemos aproveitar, né, os nichos de oportunidades para dizer o que a polícia faz. Nos diversos veículos de comunicação tradicionais e até mesmo nas redes sociais. Aquilo que a polícia realiza, a polícia aprende, a polícia apreende, né? Aquilo que ela está fazendo para diminuir os índices criminais, por exemplo. Né? E o seu desempenho operacional. Isso é formidável porque as pessoas acordam pensando em trânsito, pensando em segurança, pensando no transporte, pensando no tempo, pensando em uma série de problemas que são do cotidiano, como vai ser meu dia, como que eu tenho que estar preparado, e segurança pública faz parte, portanto, do cotidiano. Então isso é fato. No fato jornalístico nós temos que explorar os fatos bons, os fatos comunicáveis da instituição no factual. E no factual, qualquer porta-voz fala, independentemente de autorização. Qualquer representante da instituição pode e deve falar em nome da instituição. Já a opinião jornalística, aí sim depende de um tratamento que deva ser direcionado, principalmente sobre assuntos institucionais, viaturas, efetivo, planejamento tático, operações, dependendo da operação ela deve ser divulgada, dependendo da operação ela não deve ser divulgada, porque tem o seu caráter sigiloso. Né? Então, armamento, né? Proteção balística, tudo isso daí são assuntos institucionais, portanto nós devemos designar um porta-voz para falar a respeito disso. Né? Então, senhores, respondendo a minha pergunta do o que é comunicação, nosso estudioso, professor Paulo Nassar, ele diz o seguinte, que tudo é comunicação, portanto tudo comunica, né? Tudo tem a ver com comunicação. Né? Só para eu controlar um pouquinho o tempo aqui,
Deixa eu ver como é que está. Se os meus colegas aqui puderem dizer, nós estamos já com 25 minutos mais ou menos. Nós temos aí 50 minutos aí para eu poder falar. E depois eu vou deixar até meu e-mail aqui, se por um acaso alguém tiver alguma dúvida, nós podemos responder eventualmente por e-mail, não é?